Nesse vídeo eu vou compartilhar com você dicas de como ter vasos cheios, cuias cheias do cacto rabo de macaco, como desenvolver a floração dele na época certa e também vou passar dicas para você de adubação, de fungicida e até de vermicida. Porque eu não sei se você sabe, mas uma das causas que pode fazer você perder o seu cacto rabo de macaco é fungos e nematóides também. Então, por isso eu vou passar algumas dicas para você de tudo que deu certo por aqui e a gente conseguir ter eles lindões desse jeito. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vícios do Bem. Aqui quem fala é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. E o vídeo de hoje nós vamos conversar então aqui sobre essa planta aqui que encanta a todos e todas, que é o cacto rabo de macaco. Vou conversar com você sobre questão de adubação, sobre questão de floração, multiplicação e também para ajudar a manter ele vivo, porque mais importante ou tão importante quanto a floração e a multiplicação é você manter essa planta viva. Então, se eu fosse você aí, eu não perderia aí nem um minuto do vídeo, ficaria até o final porque tá cheio de dicas aí sobre o cultivo, floração e desenvolvimento aí dessa planta que encanta a todos. Então vem comigo para o vídeo de hoje. As dicas do vídeo de hoje então é para ajudar você a manter então o seu cacto rabo de macaco vivo, porque mantendo ele vivo, vai chegar uma hora aí que ele vai dar para você então a sua tão desejada floração. Que nós sabemos aí que todo mundo que cultiva ele fica ansioso e ansiosa esperando pela floração. Mas é bem importante que você cuide bem dele para ele chegar na tão sonhada e desejada floração. Como aconteceu para a gente aqui. A gente vem cuidando do nosso aqui há 2 anos e meio e já tem 2 anos que ele dá floração no período de primavera e verão. Mas para a floração acontecer, é necessário que você cuide bem dele até ele chegar no período da floração. Para isso, então, eu vou deixar para você dicas aqui de um adubo, ou melhor, 2 adubos, que é a torta de mamona e a farinha de osso, que já vem nessa caixa aqui, mas você pode comprar separado também, tanto a torta de mamona quanto a farinha de osso. A torta de mamona, eu não sei se você já sabe, ela tem um efeito de nematicida. Então é bem importante você incluir ela também aí no seu cultivo de cactos e suculentas, porque enquanto você aduba a sua planta, você também protege ela dos nematóides. Mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso para você, bem detalhado aqui no vídeo. Tem também o adubo da farinha de osso separado, que é fonte de fósforo e cálcio, que também ajuda bastante na floração, porque você usando aí esses adubos, você vai levar fósforo para a sua planta, que é responsável aí pela reprodução e também pela floração. Você pode colocar no substrato aí os adubos. Normalmente eu coloco aqui 2 colheres, 1 colher de cada um, para mais ou menos aí uns 10 litros de substrato. Esse que eu estou preparando aqui é só um demonstrativo, mas depois eu vou usar um pouquinho dele para replantar alguns cactos que tem aqui, que está precisando replantar. Mas normalmente é isso que a gente faz. 1 colher de cada um para uns 10 litros aí, que é normalmente a quantidade que eu uso para poder plantar os nossos aqui. Me perguntam muito também se pode usar ele de forma líquida. Se você preferir, pode usar assim. A gente usa aqui 1 colher para cada litro de água, no caso, né? Faz essa misturinha aqui para dissolver e depois acrescenta numa garrafa aqui e completa aí 1 litro da mistura, que é essa garrafinha aqui com a duchinha. Ele de forma líquida, além de ser mais prático, pelo menos eu acho, também você evita acidentes domésticos com os seus cãezinhos aí, né? Por causa do cheiro da farinha de osso. Uma outra opção também de adubo muito bom aí para os cactos e suculentas é o NPK 4148, porque tem aí a numeração de nitrogênio, potássio e fósforo, né? Sendo aí o número 14 sendo o fósforo, que vai levar aí bastante fósforo para a sua planta continuar reproduzindo, dando muita muda, e também a floração no período da floração, porque nós sabemos que todo cacto e suculenta libera floração, mas não fica florida o ano inteiro aquela mesma planta, né? Floresce durante o ano todo, uma e outra, mas o cacto rabo de macaco normalmente é na primavera e no verão. Dando esses cuidados, com certeza eles vão desenvolver tudo o que precisa desenvolver, como é o caso aqui, ó. Quem acompanha o canal viu esse aqui quando eu fiz a multiplicação através de um galinho, e um galinho liberou para mim aqui 4 mudas no início, hoje já liberou muito mais. E no início, quando liberou aí, era um macaquinho. Hoje, ó, já é um macacão. Já está maior aqui do que as plantas adultas, né? Cresceu tanto quanto as adultas que já estavam no vaso.
Então, ó, dando essa adubação aí moderadamente, uma vez por mês, um pouquinho, tanto de um quanto de outro, eles só tendem a crescer e desenvolver. Quando chegar o período da floração, você vai ver a floração como nós vimos aqui durante 6 meses direto, floração nesse cacto. De vez em quando ainda tem um botãozinho, outro abrindo por aqui, mas durou bastante. Tão importante quanto a floração é a multiplicação. Essas mudinhas que você está vendo colocando a mão aqui, são mudinhas que a gente fez através de poda. Aqui eu tinha feito uma poda, surgiu 2 mudas aqui embaixo, ó, brotou 2 mudas. E quem acompanha o canal também sabe aí que a brotação aqui ela começou meio que acidentalmente e a gente acabou tomando gosto, né? Quando eu falo acidentalmente é porque quebrou uma mudinha e eu vi que ela brotou fácil. Então daí para cá eu comecei a multiplicar e sempre trago dicas aqui para você de multiplicação. Hoje eu separei aqui algumas mudinhas que já estão saindo do lado diferente, do lado que eu não quero de novo. E aí vou fazer a multiplicação para você ver aqui, ó. Coloco aqui a canela para poder dar mais raízes, né? Quando começar a liberar a raiz. E aí, ó, só passa aqui as mudinhas cortadas na canela e já vai colocando na covinha que já tem um pouquinho de canela salpicada também. E aí, às vezes eu falo assim, vou te mostrar uma dica de como multiplicar em até 10 vezes mais. É porque eu faço 10 mudinhas e normalmente todas elas brotam. Tem algumas que brotam até mais de uma mudinha, como eu já mostrei outras vezes aqui para você. Tem uma aqui de exemplo, por exemplo, ó, um galinho, um tronquinho, um pedacinho que eu cortei de 2 centímetros, já tem aqui 4 mudinhas. E foi desse jeito que eu fiz o macaquinho que eu mostro aqui e todo mundo gosta, né? Mas além da multiplicação e da floração, tem uma questão também bem importante que é você conseguir manter ela viva. Muitas pessoas não conseguem manter ela viva para ela chegar ao ponto de florescer e brotar. E também muitas pessoas não sabem que essa planta também, ela pega fungo, ela pega nematóide. E durante o vídeo eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso também, tá bom? Para evitar que aconteça com você ou que você venha perder o seu cacto por causa de fungo e nematóide, eu vou fazer esse demonstrativo aqui, porque eu percebi que esse cacto estava afinando ao invés de desenvolver, e aí eu resolvi arrancar ele para ver o que estava acontecendo, ó, e olha para você ver. As raízes estão todas contaminadas por nematóides. Então isso pode acontecer em qualquer cultivo. Eu fiz a decapitação das mudas e eu resolvi gravar para mostrar para você, porque você não precisa ter medo ou achar que você vai perder a sua planta quando acontecer. É importante você observar alguns sinais que a planta está te dando, como no caso aqui, ó, ela foi afinando e a pontinha dela parou de desenvolver. Vou mostrar para você aqui, ó, ela ficou até um pouco meio marrom, tá vendo? Ó, ela parou de desenvolver, então eu percebi a tempo e consegui fazer a poda. Hoje essa muda aqui já está cicatrizada e já está até liberando alguns fiozinhos de raiz, né? Eu não tenho dúvida de que eu vou conseguir salvar essa planta, daqui a um dia ela vai estar lindona novamente aqui, como eu salvo algumas suculentas. Os cactos, assim como as suculentas, quando ele está passando por algum momento de perigo de morrer, ele começa a liberar também algumas raízes aéreas. Eu já mostrei aqui outras vezes, mas aqui como você pode ver, esse daqui foi uma poda que eu tinha feito aqui na própria muda, né? E aí as mudinhas que saíram com essas raizinhas, mostrando que a planta ela pode ser cortada a qualquer momento, porque ela já tem raiz própria aqui. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, para observar sempre a sua planta aí, porque às vezes ela dá fungo e o fungo deixa aqui o caule dela fininho, à mostra, visivelmente, assim como esse galinho aqui de cima, aqui, ó, ficou o galinho do cacto quando eu percebi. E aí eu já fui lá, cortei, podei e já coloquei para enraizar. E provavelmente essa planta ela não se perdeu toda, porque aqui a gente usa aí uma vez por mês um defensivo, né? Como eu já mostrei várias vezes aqui, o Fungitor, e tem esse outro que eu estou usando também. Mas o Fungitor ele é eficaz contra mancha negra e oídio, então ele é eficaz contra fungo. Então a gente aplica aqui uma vez por mês também, um pouquinho, e eu acredito que foi por isso que deu prazo de salvar a planta. Porque quando você aplica um defensivo, a planta de alguma forma, quando o fungo chega nela, não chega tão forte. Como foi o caso aqui, como a gente aplica já o fungicida uma vez por mês, mesmo tendo fungo ou não, o fungo chegou, mas não chegou tão forte e deu prazo de salvar a planta. No caso dos nematóides, independente do quão bom
é o cultivo do cacto da suculenta, uma hora ou outra vai aparecer um nematóide, como apareceu aqui no cultivo nosso. Isso é normal. A gente não pode achar que não pode acontecer. O que a gente tem que fazer é realmente tratar. Como é o caso aqui, a gente coloca tanto uma colherada no substrato quando vai replantar aquela planta que sofreu um ataque de fungo ou de nematóide. A gente joga aquele substrato fora, precisa fazer um novo substrato e nele a gente coloca aqui esse produto aqui que é o Natuverme. O Natuverme em pó, ele tem o mesmo efeito aí do Proverme e Provermin. Então quando a gente vai preparar o substrato, a gente coloca um pouco. Aqui eu estou fazendo um demonstrativo, mas quando eu faço muito substrato, eu coloco um pacotinho desse inteiro no meio. Porque esse produto aqui, o Natuverme, o Provermin, o Proverme, ele é vermicida, larvicida e ovicida. Então ele vai matar qualquer ovo de larva que tem ali no substrato, evitando aí de aglomerar, de proliferar aí os nematóides naquele substrato. Agora, se você preferir também, tem ele de forma líquida, né? Você pode preparar ele de forma líquida. Aqui eu já tinha colocado meia colher, para você ver a cor que fica meio leitoso. Agora acrescentei mais meia, chacoalhei aqui e já vou lá na planta e aplico entre uma planta e outra ali próximo do caule, né? Se molhar o cacto não tem problema, porque rapidamente absorve e seca. Mas isso aqui vai para o substrato, e porque não tem como a gente ficar trocando o substrato direto também, então a gente coloca ele de forma líquida também, preparado desse jeito que eu mostrei para você, e joga aqui entre as plantas, tentando aí atingir o caule e as raízes, né? Que é normalmente onde os nematóides e os fungos mais atacam. E por que eu resolvi compartilhar com você essa dica enquanto eu passo para você dicas do adubo, de como multiplicar e dicas até mesmo para florescer o cacto aí na época certa? Porque o que acontece? Para qualquer cacto e suculenta multiplicar, dar muita muda e muita flor, ele precisa estar primeiramente vivo. E algumas coisas são necessárias que você faça para manter a sua planta viva, para ela chegar a reproduzir e também florescer. Porque as pragas e também os fungos e as doenças nas plantas, elas não escolhem se vai atacar uma ou outra. É o que tiver mais disponível para ela ali, para ela atacar naquele momento. E também, nem sempre o substrato que a gente consegue é do mesmo local. Então pode ser que num momento ou outro chega um substrato contaminado e uma planta sua é contaminada aí por fungo e por nematóide. Como foi o caso dessa daqui, ó, ela estava desenvolvendo bem e de uma hora para outra eu percebi que ela estava entortando as folhas todas. Eu fui olhar para ver se era cochonilha, não era cochonilha. Eu resolvi arrancar ela do vaso e vi que tinha umas batatinhas de nematóide. E a planta fica toda defeituosa, ó. Era para ela estar com a folha toda arredondada como a da beirada, as do miolo foi saindo toda retorcida e ela também ficou cheia de mancha. Mas com a poda que eu fiz nela, agora ela já está liberando raízes novinhas e agora ela vai começar a desenvolver, porque eu já vou colocar ela no substrato novo, né? Ela já tem raízes para poder desenvolver. Então uma dica que fica para você aí, quando você vê que a planta sua está retorcendo, está ficando manchada com as cores das folhas muito esquisita, você procura ver ali se tem cochonilha ou fungo. Se você não conseguir ver nada do lado de fora, da parte externa da planta, retira ela do vaso e vai ver se é nematóide, porque o nematóide normalmente ele faz isso. Como aconteceu com essa daqui, ó. Ela deu um probleminha de fungo, eu consegui tratar o fungo dela, mas mesmo assim ela não desenvolvia. Eu resolvi arrancar ela do vaso. Quando eu arranquei tinha nematóide também. Fiz a poda, ela já está aqui liberando novas raízes para desenvolver. E agora é só colocar ela num substrato novo, que ela segue a vida dela numa boa. Então, como você pode ver, eu aproveitei o assunto do cacto, rabo de macaco, para poder trazer essa dica para você, porque assim como acontece com as suculentas, aconteceu também com o cacto rabo de macaco. Então, às vezes as pessoas me perguntam: Marcos, eu tô com um cacto aqui que ele tá sempre fininho, ele não desenvolve, eu dou sol, eu dou adubo para ele como você passa as dicas, e mesmo assim ele continua fininho, raquítico, nunca dá floração. Então pode ser que o seu cacto rabo de macaco também esteja com fungo e nematóide e não está desenvolvendo. E a mesma coisa são algumas suculentas que você plantou, viu algumas outras desenvolvendo e aquela lá não está desenvolvendo. Se você ver aí manchas
e vê que ela não está crescendo, as folhas estão ficando retorcidas e estranhas, pode retirar do vaso e dar uma olhada aí no substrato, pode ser nematóide também. E eu aproveitei o vídeo aqui do cacto rabo de macaco para poder passar para você essas informações, porque o cacto rabo de macaco normalmente chega muitos comentários novos, mesmo se o vídeo já foi colocado há algum tempo atrás, e as pessoas chegam com muitas dúvidas a respeito. Então eu resolvi aproveitar e gravar junto com o vídeo do cacto rabo de macaco. Mas voltando aí para o assunto do nematóide, aqui ele já atacou as nossas rosas do deserto. Então, se você vê aí a sua rosa do deserto tendo alguma estranheza aí nas folhas dela, folhas amareladas, o caule murchando, você olha de um lado, olha do outro e não vê nenhum problema ali de cochonilha ou fungo, pode tirar o substrato, que provavelmente pode ser nematóide também. E agindo a tempo, ó, dá prazo de você salvar e ver a sua planta lindona, como a gente voltou a ver aqui. Muitas pessoas deixam nos comentários aí quando a gente posta algum vídeo aqui sobre o cacto rabo de macaco, falando que já tem aí há mais de 2, 3 anos e que continua fininho e que não dá floração. Então eu vou deixar algumas dicas para você aí relacionado a essa questão também. Então, além de olhar o substrato para ver se não tem nematóide, que está tirando a força aí da sua planta e não deixando ela desenvolver, além de tudo isso, você precisa dar para suas plantas aí, tanto cacto quanto suculenta, o sol, né? Essas aqui, ó, são mudinhas pequenininhas, elas ficam num local aqui que toma o sol da manhã aí de 6 horas da manhã até umas 10 horas da manhã. Eu estou respondendo aqui, falando isso aqui, porque tem escrito que deixa a pergunta se pode deixar as mudinhas tomando o sol aí por mais horas, né? E como você pode ver aqui, ó, todas essas mudinhas que estão saindo aqui na parte de cima, são mudinhas que saíram depois que eu fiz a poda para mostrar em outros vídeos aí como fazer a multiplicação. Aí elas crescem um pouquinho, eu trago ela aqui para o meio das plantas grandes para desenvolver todas ao mesmo tempo. E elas tomam sol aqui num local que o sol bate até umas 10 horas da manhã, depois ele passa atrás de um prédiozinho que tem aqui e volta a bater nelas no finalzinho da tarde de novo. Então elas tomam o sol aí da parte da manhã todo, umas 4, 5 horas de sol, e depois quando o sol vira, volta a bater nelas mais umas 2, 3 horas ainda. Então elas tomam bastante sol, depois de adaptadas aos poucos, né? E depois toma bastante sol. E como você pode ver, ó, as mudinhas que já vão saindo, já vão crescendo e desenvolvendo bem rápido, como foi o caso do macaquinho que eu sempre mostro para vocês aqui, que hoje já está aqui um macacão, porque toma bastante sol. Então, além do sol aí, tem todos os cuidados que foram passados para você como dicas no vídeo de hoje, né? Usar aí um fungicida, um defensivo uma vez por mês, da mesma forma que você aplica nas suculentas, você precisa aplicar também nos cactos, porque se aparecer ali um fungo, um nematóide, uma praga, dá prazo de você corrigir o problema, como eu faço aqui. Eu vou lá, corto ali a haste, corto aquela muda e faço um monte de mudinha dela e continuo reproduzindo para não perder o nosso cacto rabo de macaco, né? E nesse caso aqui, como você viu, quando deu o nematóide aqui, eu cortei ali aquele pedaço atingido pelo nematóide, joguei o nematóide todo fora e peguei as hastes e podei e fiz um monte de muda. E acabei multiplicando ele em vez de perder a espécie. Então, ó, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil aí para você, que você tenha gostado. Se gostou e ainda não é inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você sabe que gosta também da planta rabo de macaco, da suculenta rabo de macaco, e que precisa de dicas aí para ter a dela também bem lindona, tá bom? Então, para você que ficou até o final do vídeo, agradeço aí pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!